Anos, o conflito entre Israel e Irã existiu nas sombras. Ataques cibernéticos, assassinatos seletivos, operações de inteligência que raramente apareciam nos jornais. Era uma guerra indireta, mas no final de fevereiro de 2026, essa lógica mudou. No dia 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma operação militar coordenada contra o Irã. A ofensiva atingiu múltiplos alvos estratégicos no país, incluindo instalações militares, centros de comando e infraestruturas ligadas ao programa nuclear. Nas horas seguintes, ficou claro que aquilo não era um ataque isolado, era o início de um confronto direto. Pouco depois, outro evento elevou ainda mais a gravidade da situação. Bombardeios em Teherã atingiram áreas próximas ao centro de poder do regime iraniano. E surgiram relatos da morte do líder supremo, Ali Khamenei. A morte de um líder dessa magnitude altera profundamente a dinâmica de qualquer conflito. Ela cria um vácuo de poder. Em regimes altamente centralizados, esse tipo de vazio costuma gerar duas coisas ao mesmo tempo: instabilidade interna e decisões militares mais agressivas. Israel deixou claro que qualquer sucessor que mantenha uma política hostil também poderá se tornar alvo. A mensagem foi direta. A pressão não é apenas contra o país, mas contra o próprio regime. Mas a escala não parou aí. Um dos pontos mais sensíveis dessa crise está em um lugar específico do mapa, o Estreito de Hormuz. Esse corredor marítimo conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é uma das rotas energéticas mais importantes do planeta. Cerca de 20% do petróleo consumido no mundo passa por ali. Além disso, aproximadamente um quarto do comércio global de gás natural liquefeito depende dessa rota, e foi exatamente ali que o Irã decidiu responder. Autoridades iranianas anunciaram que passaram a exercer controle total sobre o estreito e ameaçaram qualquer embarcação que tente atravessar a região. Isso significa que navios petroleiros e transportadores de gás agora atravessam uma área que pode se transformar em campo de batalha a qualquer momento. Alguns produtores de energia da região já começaram a reagir. O Catar, por exemplo, suspendeu parte da sua produção de gás natural por causa dos riscos logísticos e de segurança. E quando rotas energéticas começam a travar, o impacto rapidamente se espalha pela economia global. Preços de energia sobem, mercados ficam mais voláteis e a pressão política aumenta em vários países ao mesmo tempo. Por isso, ao observar esse conflito, a pergunta central não é apenas militar. A pergunta real é outra: por que os Estados Unidos decidiram entrar de forma tão direta nesse confronto? Quando o conflito dessa magnitude começa, a primeira explicação costuma ser a mais simples: segurança, programa nuclear, autodefesa. Esses fatores existem. O programa nuclear iraniano sempre foi visto por Israel e pelos Estados Unidos como uma ameaça estratégica real. Mas quando observamos a dimensão dessa ofensiva, o nível de destruição, o envolvimento direto dos Estados Unidos e a pressão sobre a liderança do regime, fica claro que existe algo maior em jogo. Não parece ser apenas uma operação para conter um programa nuclear, parece ser uma tentativa de alterar o equilíbrio de poder na região. Durante décadas, o Irã se consolidou como uma das principais potências do Oriente Médio. Mesmo enfrentando sanções econômicas severas, o país construiu uma ampla rede de influência regional. As milícias aliadas no Líbano, a presença estratégica na Síria, a influência política no Iraque. Esse conjunto de alianças formou o que muitos analistas chamam de eixo de resistência, uma rede informal de forças que se opõem diretamente à presença e à influência dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio. Para Washington, esse cenário sempre foi um desafio estratégico, mas nos últimos anos ele ganhou uma dimensão ainda maior, porque o Irã não está isolado. O país também se aproximou de potências como Rússia e China. Nos últimos anos, essas relações se aprofundaram: cooperação militar, acordos energéticos e integração em projetos econômicos alternativos ao sistema dominado pelo dólar. E aqui entra um ponto central. Grande parte do poder global dos Estados Unidos não vem apenas de sua força militar, ele também vem da posição central do dólar no sistema financeiro internacional. O comércio global de petróleo, por exemplo, historicamente é realizado em dólares. Esse arranjo, frequentemente chamado de petrodólar, cria uma demanda constante pela moeda americana, que reforça a influência financeira dos Estados Unidos no mundo inteiro.
Mas esse sistema começou a ser questionado. Países como China e Rússia passaram a testar alternativas para o comércio internacional, pagamentos em moedas locais, sistemas financeiros paralelos e mecanismos de liquidação fora da estrutura tradicional dominada pelo Ocidente. Dentro desse contexto, o Irã ocupa uma posição estratégica. Ele é um grande produtor de energia, está localizado em uma região crucial para o comércio global e mantém relações cada vez mais próximas com países que também buscam reduzir a dependência do dólar. Por isso, alguns analistas enxergam esse conflito como parte de algo maior, não apenas uma disputa regional, mas um capítulo de uma competição muito mais ampla entre diferentes modelos de poder global. Isso não significa que exista um plano único e coordenado entre todos esses atores. A política internacional raramente funciona de forma tão simples, mas quando grandes potências começam a se movimentar ao mesmo tempo, geralmente existe uma disputa estrutural acontecendo por trás. E nesse cenário entra outro ator fundamental, a China. Porque enquanto os Estados Unidos atuam principalmente no campo militar, a China parece estar jogando uma partida muito diferente. Pequim não entrou na guerra, não enviou tropas e não anunciou nenhuma aliança militar formal com o Irã. Mas isso não significa que esteja assistindo passivamente. Há anos a China vem construindo uma estrutura que reduz sua vulnerabilidade justamente em cenários como esse, porque existe um ponto central nessa crise: energia. A economia chinesa depende de enormes volumes de petróleo e gás natural para sustentar seu crescimento industrial. Historicamente, grande parte desse petróleo chega ao país por rotas marítimas que passam por regiões onde a presença naval americana é dominante. Para estrategistas chineses, isso sempre representou um risco. Em um conflito global, essas rotas poderiam ser bloqueadas com relativa facilidade. Por isso, nos últimos anos, Pequim começou a redesenhar sua segurança energética. Um dos caminhos foi aprofundar sua relação com a Rússia. O petróleo russo pode chegar à China por rotas terrestres, através de oleodutos e infraestrutura logística que não dependem das principais rotas marítimas controladas pelo Ocidente. Além disso, parte desse comércio passou a ser realizado em Oman. Esse movimento pode parecer pequeno à primeira vista, mas tem implicações importantes. Cada vez que grandes volumes de energia são negociados fora do dólar, a estrutura financeira internacional começa a se diversificar. E esse processo não envolve apenas China e Rússia. Nos últimos anos, diferentes países emergentes passaram a discutir mecanismos alternativos de comércio e liquidação financeira. Dentro do BRICS, por exemplo, surgiram propostas de sistemas de pagamento lastreados em ouro, que não dependem diretamente da infraestrutura financeira ocidental. A lógica é simples: reduzir o impacto de sanções financeiras como instrumento de pressão geopolítica. Isso não significa que o dólar esteja prestes a perder seu papel dominante. A moeda americana ainda ocupa uma posição extremamente forte no sistema internacional, mas o que está acontecendo é um processo gradual de diversificação, e em momentos de crise global, esse processo tende a acelerar. Do ponto de vista estratégico, a China parece operar em um ritmo diferente do americano. Enquanto Washington costuma responder por meio de demonstrações rápidas de força, Pequim frequentemente aposta em outra lógica: infraestrutura, comércio, integração econômica, influência gradual. É quase como se existissem dois relógios funcionando ao mesmo tempo: o relógio militar, que mede semanas ou meses, e o relógio econômico, que mede décadas. A grande pergunta é qual desses relógios terá mais peso na formação da próxima ordem internacional, porque bombas e mísseis mudam batalhas, mas redes econômicas e sistemas financeiros costumam moldar o mundo por muito mais tempo. E no meio dessa disputa entre grandes potências, existe um país que ocupa uma posição curiosamente privilegiada, um país distante do conflito militar, mas profundamente conectado à economia global: o Brasil. Quando olhamos para um conflito dessa escala, é fácil imaginar que apenas os países diretamente envolvidos são afetados, mas guerras entre grandes potências quase sempre reorganizam o funcionamento da economia global. E nesse tipo de cenário, alguns países acabam ganhando uma importância estratégica inesperada. O Brasil é um deles. Isso acontece por um motivo simples: o mundo moderno depende profundamente de energia e alimentos. Quando rotas comerciais ficam ameaçadas ou regiões produtoras entram em instabilidade, países capazes de fornecer esses recursos se tornam ainda mais relevantes.
O Brasil é hoje um dos maiores exportadores agrícolas do planeta. Soja, milho, carne, açúcar, grande parte da segurança alimentar de vários países depende da produção agrícola brasileira. Em momentos de tensão internacional, essa importância aumenta. Governos passam a se preocupar não apenas com preços, mas com garantia de abastecimento. Isso transforma commodities agrícolas em ativos estratégicos. Mas não é apenas o agro. Nos últimos anos, o Brasil também se consolidou como um grande produtor de petróleo. O pré-sal colocou o país entre os principais exportadores de energia do mundo. Quando o Oriente Médio entra em instabilidade, especialmente com ameaças ao fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz, o valor estratégico de produtores fora daquela região aumenta rapidamente. Para investidores globais, o raciocínio é relativamente simples. Se uma região central do sistema energético mundial se torna instável, capital e atenção começam a buscar alternativas mais seguras. E países com grande capacidade de produção de recursos naturais passam a atrair mais interesse. Em alguns momentos da história econômica, o Brasil já se beneficiou desse tipo de cenário. Crises internacionais frequentemente elevam o preço das commodities, e quando isso acontece, economias exportadoras de recursos naturais podem experimentar períodos de crescimento mais forte. O Brasil depende de uma estrutura complexa para manter sua própria produção. Um exemplo claro são os fertilizantes. Grande parte dos insumos utilizados pela agricultura brasileira é importada. Muitos desses produtos vêm justamente de regiões que podem ser afetadas por tensões geopolíticas ou interrupções nas cadeias logísticas. Isso cria um equilíbrio delicado. Ao mesmo tempo em que o país pode se beneficiar dos preços mais altos para suas exportações, também pode enfrentar custos de produções maiores. O Brasil pode ganhar relevância econômica, pode atrair investimentos, pode vender mais commodities para um mundo em busca de segurança alimentar e energética, mas também precisa navegar com cuidado em um sistema internacional cada vez mais fragmentado. E é exatamente por isso que quando conflitos desse tamanho acontecem, uma pergunta sempre volta à mesa. Até que ponto as grandes potências estão dispostas a escalar essa disputa? Porque a história mostra que guerras raramente seguem um roteiro planejado no início, e às vezes decisões tomadas em poucos dias podem abrir ciclos de instabilidade que duram anos. Existe uma característica comum a praticamente todas as grandes guerras da história. Elas raramente acontecem exatamente como os líderes imaginavam no início. No papel, estratégias parecem claras, planos militares são desenhados com precisão, objetivos políticos parecem definidos, mas a realidade da guerra costuma ser muito menos previsível. Um exemplo clássico disso aconteceu na Guerra da Coreia. No início do conflito, muitos analistas acreditavam que seria uma campanha rápida, mas o que parecia uma vitória relativamente simples acabou se transformando em um impasse que durou anos, especialmente depois que a China decidiu entrar no conflito. Esse tipo de escalada inesperada sempre é um risco quando grandes potências estão envolvidas, porque em algum momento decisões locais podem gerar reações em cadeia. A Rússia pode ampliar apoio logístico ou militar ao Irã. A China pode aprofundar sua cooperação econômica e energética com países que enfrentam sanções. E cada movimento desse tipo altera o equilíbrio do sistema internacional. Mas existe outro fator que pesa tanto quanto a estratégia militar: a política doméstica. Guerras longas costumam gerar custos enormes. Custos militares, custos econômicos e custos sociais. Se os preços da energia sobem demais, se a inflação pressiona o custo de vida, se o desgaste político aumenta, o apoio interno a essas operações pode começar a enfraquecer. Isso já aconteceu diversas vezes na história moderna, e quando a pressão doméstica cresce, líderes políticos muitas vezes são obrigados a recalibrar suas estratégias externas. Por isso, conflitos desse tipo raramente são apenas disputas militares. Mas existe também um lado menos óbvio nessa equação. Elas também são disputas econômicas, políticas e estratégicas. Hoje, o mundo parece atravessar exatamente esse tipo de transição. De um lado, a ordem internacional construída ao longo das últimas décadas, fortemente liderada pelos Estados Unidos. Do outro, um grupo de potências emergentes que tenta construir alternativas econômicas, financeiras e estratégicas a esse sistema. Conflitos como esse não surgem do nada.
eles costumam ser sintomas de mudanças mais profundas. Por isso, ao observar crises como essa, talvez a pergunta mais importante não seja quem vai vencer uma batalha específica. A pergunta central é outra: que tipo de ordem internacional vai emergir dessas disputas nos próximos anos? Porque guerras terminam, mas as estruturas de poder que surgem depois delas, elas sim podem moldar o mundo por séculos.